Hoje eu resolvi fazer um vídeo para contar um pouco da minha história. A maioria que me conhece hoje não tem noção do que eu já vivi. Quem tiver paciência, por favor, escute o vídeo até o final. Eu vim de uma família pobre. A minha mãe não teve a oportunidade de terminar nem o ensino fundamental. Meu pai me deixou sozinho com minha mãe quando eu era muito nova ainda. Tinha só 1 ano e meio. E minha mãe foi pai. Tinha mais 2 irmãos do primeiro casamento dela para criar e a minha avó para nos ajudar. Eu vi a pobreza de perto. Eu nasci no Ceará, com muito orgulho, sou nordestina. E a gente recebeu um convite da nossa família para que minha mãe pudesse trabalhar no interior do Mato Grosso com meu tio. E assim nós fizemos. Mas a vida não melhorou. Por mais que ela tivesse um emprego, o salário era muito pequeno. A aposentadoria da minha avó também era um valor muito pequeno. Logo meus irmãos cresceram, eles eram bem mais velhos que eu. Eles saíram de casa cedo e foram embora, e ficou só eu e minha mãe. E minha mãe chegou a um ponto que ela foi copeira, ela foi doméstica. Não desmereço nenhuma profissão dessa, jamais. Mas todo mundo sabe que ninguém forma filho doutor. Num país como o nosso, não tendo instrução e não tendo dinheiro para manter o seu filho numa faculdade. E minha mãe queria que eu fosse mais do que o que a gente tinha sido até então. E eu tinha muita vontade de crescer. E foi aí que a gente resolveu voltar lá para o meu Nordeste. Eu tinha 9 anos de idade. E a gente foi para o Nordeste de volta. Em busca, ao contrário do que muitos pensam, de oportunidade de vida. Lá minha mãe se virou em 1000 para conseguir que eu estudasse. E quando a gente chegou lá naquele momento, o primeiro ponto de ajuda que eu tive foi o governo do Ciro Gomes, que na época era o governador do nosso estado. Por não ter mais vaga em colégio público nenhum do município de Fortaleza, ele custeou bolsa em escolas particulares para todos os alunos que não tinham condição de pagar. E foi assim que eu comecei a estudar e ter uma condiçãozinha um pouco melhor de estudo, porque até então o meu estudo era muito precário e enquanto morava no Mato Grosso, muitas vezes eu ia para a escola porque era aquela refeição que eu tinha no dia. Porque minha mãe não tinha condição de comprar pão para nós duas. Ou era uma que comia ou era a outra. E aquela pasta com almôndega de soja era a única refeição que eu podia fazer no dia. E foi assim que as coisas melhoraram. Quando eu fui para o meu Ceará, e eu tive a oportunidade de estudar num colégio que não era o de rico, mas pelo menos eu tinha um estudo melhor do que o que eu vinha tendo no interior do Mato Grosso. E depois disso, eu com muita garra consegui bolsa de estudo em um colégio melhor ainda. Que também não era o que eu queria, não era o que eu desejava e não era o que eu sonhava, mas era o melhor que eu podia ter naquela hora. E eu sabia que se eu não desse o meu melhor, eu também não ia conseguir fazer uma faculdade. Porque o que eu precisava era de passar numa faculdade pública. Porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade particular. E naquela época também não existia nenhum programa de ajuda do governo. E eu fiz de tudo para isso. Eu estudei muitas horas. Eu tive muito tempo de bunda na cadeira estudando. Eu estudava até pelo rádio, porque eu não tinha material suficiente, eu não tinha dinheiro para comprar material para estudar. Minha mãe se virava em 10. Me deixava sozinha para viajar, enquanto eu era só uma adolescente. Para viajar no interior do Nordeste todo, trabalhando. Enquanto eu estava em casa, cuidando de tudo e estudando. E assim foi.
E graças a Deus, e a todo o meu esforço da minha mãe, eu entrei para uma faculdade pública. E eu pude me deparar com uma realidade que era o que eu desejava para minha vida. Que eu vi que ali eu ia conseguir construir meu futuro. E é graças à universidade pública que eu me formei. Me formei em dois cursos de nível superior. E graças aos incentivos do governo, eu tinha bolsa de estudo nessa faculdade. Eu tinha bolsa para estar lá dentro. Porque se eu não tivesse as bolsas do governo Lula na época, eu não tinha dinheiro para comprar xerox dos livros que eu precisava, porque o livro original eu não tinha dinheiro para comprar. Eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus para ir para a faculdade, se não fosse a bolsa que eu conseguia. Eu não tinha condição nenhuma se não fossem esses projetos de bolsa, de incentivo à pesquisa, do incentivo ao estudo, à educação naquela época. E foi assim que eu me formei. E vi de perto muita pobreza desde a época dos meus estágios da faculdade. Vi o que eu me relembrei o passado, me fez relembrar tudo que eu vivi lá no passado. E eu vi quanto ainda tinha gente precisando. E tive colegas que se formaram pelo ProUni e que até hoje estão aí melhorando suas vidas, melhorando a vida das suas famílias, comprando casa, comprando carro, porque conseguiram, através dos projetos sociais, chegar onde chegaram. E hoje não precisam mais disso para serem cidadãos dignos, que não passam mais fome nem miséria. E hoje, se eu estou concursada pública federal, eu também agradeço ao PT. Sabe por quê? Porque a empresa que eu trabalho foi criada no governo PT. E que me dá a dignidade de sustentar minha família. Que me dá um salário que é minimamente respeitoso dentro da minha categoria, como enfermeira, que hoje sou. O que a gente não vê lá fora. O que a gente não vê, nem um piso nosso salarial sendo respeitado, mesmo sendo lei. Mas hoje eu tenho isso graças ao governo PT. E não satisfeito, hoje o governo Bolsonaro, junto com toda a sua corja, conseguiu fazer um desmonte da nossa empresa, sucateando ainda mais a nossa instituição e desrespeitando a gente que tanto trabalhou e tanto lutou por um acordo coletivo. Ele, a sua corja de ministros comprados, conseguiu ir lá e dar 0% de reajuste durante 2 anos de pandemia para nós. Isso é uma falta de respeito. E é não só por isso, mas por tudo que eu vejo, todos os apoiadores de Bolsonaro falando, é que eu tenho certeza que eu estou do lado certo. São pessoas preconceituosas, são pessoas que não têm caráter, que estampam na cara da sociedade, que não tem mesmo, e que está sendo apoiado pelo governo para jogar isso na cara da gente, que não tá nem aí para quem é pobre, que não tá nem aí para quem passa necessidade, que o que importa é o seu próprio umbigo. É isso que eu vejo hoje. E é por isso que eu voto no PT. Então não tem argumento que me convença de que esse governo genocida, que esse governo que quer o desmonte do Estado, que prega o Estado mínimo, seja melhor do que um governo que olhou para pessoas como eu, que não tinha condição nenhuma, e deu dignidade, deu respeito. Hoje eu sou uma pessoa que, graças a Deus, não preciso de nenhum projeto de governo e nem meu filho vai precisar. Mas ainda tem muita gente precisando. E o nosso país voltou para a miséria, voltou para o mapa da fome, graças a esse governo. E eu sei que com fé em Deus e com toda a glória do Senhor, no próximo dia 30 vai dar PT. E, querendo ou não, eu hoje estou até assim aliviada. Sabe por quê? Porque eu descobri que eu não tenho muitos amigos que eu achava que eu tinha. Que pessoas que eu achava que tinham caráter, que eram dignas, estão estampando na cara da gente que são pessoas sem caráter, sem dignidade, que são podres por dentro. É isso que eu consegui aprender. E por isso que hoje eu estou fazendo um limpa na minha vida dessas pessoas. Eu não quero nem nas redes sociais, nem na minha vida particular. Porque para mim não interessa ter esse tipo de gente próximo a mim. Agradeço quem teve a paciência de escutar até aqui. Mas era um desabafo mesmo. Obrigada.